Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui para mais um vídeo. E na rede Base existem três projetos que poucos investidores ousam falar. E, quando descobrirem, pode ser que talvez seja tarde demais. Então, essas três joias da rede Base, elas podem ser o ponto de virada no seu portfólio, mas a janela para entrar já está se fechando. Então, corre e assiste esse vídeo até o final, que depois desse vídeo eu tenho certeza que tu vai repensar tua estratégia de portfólio aí do outro lado, tá certo? Então, aquela velha máxima de sempre, né? Chega aí, deixando aquele joinha, já compartilha com aquele teu amigo que também quer saber quais são essas três joias aí da Rede Base que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. Se inscreve no canal se tu não é inscrito, porque a gente acompanha as métricas aqui do canal e 90% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas, né? Então, se tu curte esse conteúdo, se inscreve no canal, que aí toda segunda, quarta e sexta tu vai receber o nosso vídeo em primeira mão e aí vai poder assistir logo que ele vai sair aí do outro lado, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos cair aqui para dentro da minha tela e vamos entender quais são essas três joias escondidas da Rede Base. Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Então, galera, a primeira delas, né, não poderia ser outra, a não ser a principal DEX da Rede Base. E qual que é a principal DEX da Rede Base? Então, a principal DEX que a gente tem hoje dentro da Rede Base é a Airdrome, né, que é a DEX mais conhecida aí, né, a DEX nativa da Rede Base. Por quê? Que eu acho um projeto interessante para a gente dar uma olhada, né? Então, ela é, como a gente acabou de falar, né, a principal DEX. Então, ela tem ali, né, uma das maiores funcionalidades, né, que a gente tem dentro do ecossistema da Base, né, por se tratar da, vamos dizer assim, a Uniswap, né, da Base. Inclusive, a Uniswap, ela também, né, tem compatibilidade com a rede Base, mas para vocês terem uma ideia, a Aerodrome, ela tem mais TVL do que a própria Uniswap, né, com todo esse estofo que a Uniswap já tem, né, com todo esse tamanho, com toda essa fama já que a Uniswap tem, na rede da Base, a Aerodrome, ela é maior do que a própria Uniswap. Então, os dados aqui, né, do token da Aero, né? Então ela tem aí 1 bilhão, né, hoje de capitalização de mercado, 1 bilhão 114 milhões 393.749 dólares. A avaliação dela totalmente diluída é de 1 bi 900, mais ou menos, né? Volume de negociação nas últimas 24 horas, 30 milhões, né? 280.957. O valor total bloqueado lá, né, na Aerodrome, hoje está girando em torno de 600 milhões, né? E 251.419 dólares, beleza? O fornecimento circulante dela é de 894 milhões 904.692 tokens e o fornecimento total dela é de 1.737, né, 1 bilhão 737 milhões 192.710 tokens. E aqui a gente tem um porém, né, que ela é o quê? Ela é um token que ela é inflacionária, né? Por quê? Porque não tem um limite final de tokens, né? A gente pode ver que aqui tem o símbolo do infinito, então ela não tem um fornecimento máximo. Então isso é um problema quando a gente vai analisar um token para se levar para um mais longo prazo. Por quê? Porque é a mesma coisa que acontece com a Solana, né? Ele é um token inflacionário, então o projeto ele vai imprimir a quantidade que ele precisa, né, para se manter, para sustentar o seu ecossistema. Até porque aqui, né, na própria Aerodrome, eles fazem o quê? Eles dão recompensas no token Aero para quem está usando a plataforma deles. Então você vai lá montar uma pool de liquidez, por exemplo, né, aqui dentro, né, do site da Aerodrome. Então, essa pool, além das taxas, né, que a gente já conhece, que é o que você ganha, né, por fazer a pool de liquidez na Uniswap, por exemplo, até fiz um vídeo só sobre isso, se quiser entender mais sobre pool de liquidez, como é que faz e tudo mais, vou deixar aqui no card depois, né, para vocês darem uma olhada também sobre um vídeo completo sobre pools de liquidez. Então você monta a pool e além das taxas que você ganha ali pelas trocas dos tokens que estão naquela pool, aqui na Aerodrome você ainda ganha um incentivo, né, no token Aerodrome. Então ele é um token bem funcional, né, se você for ver, justamente por tudo que está por trás dele, né. E por que que eu acho que talvez seja interessante para a gente levar agora para o final do ciclo, nos próximos meses, no máximo até final do ano, início do ano que vem, né? Por quê? Porque nesse curto espaço de tempo, não vai ser um grande problema essa questão da inflação dele, né? Por quê? Porque é um espaço curto. Se a gente fosse pensar em levar esse token aqui para um mais longo prazo, eu já talvez não colocaria em carteira, né? Justamente por toda essa inflação que o token tem. Agora, para um mais curto prazo, que é o que a gente está pensando agora, por um surfar um finalzinho de ciclo aí que está por vir, eu acredito que seja uma boa opção, justamente porque ela, né, ela vem reagindo bem aqui, né, desde final do ano ali, né, onde a gente teve final do ano passado, né, início desse ano que a gente teve praticamente aí todas as altcoins indo para o buraco, né? Então a gente vê que ela fez um fundo aqui, né, em 7 de abril desse ano e depois ela começou a reagir, né, subindo aí, fazendo um topo aqui, né, em 22 de agosto, e agora
ela está aqui na faixa, né, então, dos $1,13. E quanto é que foi o topo histórico dela, Rob? O topo histórico foi aqui em 2,20. Então, ela praticamente dobraria de valor, né, chegando ao seu topo histórico do preço que temos hoje, tá certo? Então aqui, né, como mostrei para vocês, esse aqui é o site da Aerodrome, né, ele funciona basicamente aí como uma Uniswap, onde você pode fazer swap de tokens, também pode, né, vir aqui no Liquidity e montar as suas pools de liquidez, então ele já dá aqui algumas opções pré-definidas, né, eles têm uns APIs aqui até bem interessantes também, né, então, é basicamente assim que ela funciona, né? Ela é uma DEX, né? Exatamente igual a Uniswap, por exemplo, e ela tem as questões aqui, né, da opção de voto, né? Então, se você tem o token e você fizer o staking dele, você pode fazer as votações aqui, né? Ajudar na segurança da rede, né? Ajudar aqui nas votações e tudo mais do protocolo. Então, aqui também tem a questão dos incentivos, né? Que eu comentei com vocês. Então, ele mostra aqui, né, que tem a opção dos incentivos, que é onde você vai receber incentivos por montar pools de liquidez ali dentro, tá certo? Então, nossa joia número 1, a Aerodrome, né? Principal DEX aí da rede da Base. Comenta aqui embaixo para mim se vocês têm o token da Aerodrome, se não tem, se vocês pensam em ter, talvez, né, agora para surfar esse final de ciclo, enquanto a gente vai, então, para o nosso token número 2, né? A nossa segunda joia do ecossistema da Base. E a nossa segunda joia do ecossistema da Base, né, não poderia ser outro, ao não ser o token da Virtual, né, que é o principal token aí quando se fala em inteligência artificial hoje, né, em criptomoedas. Então, na verdade, aqui ele foi lançado, né, em 27 de dezembro de 2023. Então, o que que isso nos diz? Novamente nos diz, né, que é uma moeda que ainda não passou por um ciclo de mercado completo. Então, isso nos mostra que ela pode ter um grande upside, né, justamente por estar surfando o seu primeiro ciclo aqui. O topo de mercado dela, né, foi em 1º de janeiro desse ano, né? Era aquela época que as altcoins estavam performando bem. Ela chegou a bater aí, né, um topo de 4,61 e hoje ela está custando 1,14. Então, basicamente, ela faria aí uns 4x só para voltar para o seu topo histórico, né? Então, a capitalização de mercado dela é de 749 milhões, 279.500 hoje. A avaliação totalmente diluída seria de 1 bi, né? 142 milhões, 945 com 677. Volume de negociação das últimas 24 horas, 80 milhões, 727.134. Pode ver que o volume aqui é bem alto, né? O fornecimento circulante dela é de 655 milhões, 568 mil com 776. E o fornecimento total e o máximo, né? Então ela tem aqui uma quantidade, né, de supply finito, né? Então ela vai ter 1 bilhão de tokens já, e já temos 655 aqui a mercado, né? Então a gente já tem aqui 65,5% basicamente, né, de todos os tokens em circulação. Então não vai ter desbloqueios assim tão grandes ainda, né, da Virtual, e os que vão ter, eles são espaçados. Então, a gente levando em conta isso que a gente está estudando aqui, né, que é para um maior curto prazo, questão de 2 meses aí, né, quando a gente pretende finalizar o ciclo das altcoins, né, até final do ano, início do ano que vem no máximo, acredito que o token da Virtual aqui também seja uma boa pedida, né? Por quê? Porque ele é o principal token de inteligência artificial que a gente tem hoje, né, no mercado cripto, ele está sempre evoluindo lá, né? Eu não vou falar todos os detalhes aqui do token da Virtual, por quê? Porque eu fiz um vídeo só sobre ela. Então, se tu quer saber o que que ela é, como é que funciona, como é que são as coisas lá dentro, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o site dela, né? Que ela tem aqui, né, os IA agentes e tudo mais. Eu explico lá no vídeo, né, um pouco mais detalhado sobre como é que funciona o site deles aqui, né, o que que eles estão criando, eles estão evoluindo, não estão, eles pararam no tempo. Então, se quiser saber um pouco mais sobre o token da Virtual, vai ter aqui em cima no card também, né, o link que vai te direcionar para o outro vídeo que eu fiz específico só do token da Virtual. Então, se tu quer saber tudo aí sobre o token da Virtual, clica aqui depois e cai lá naquele outro vídeo que vai estar explicado aí tudo que a gente tem, né, sobre o token da Virtual e por que talvez seja uma boa opção ou não, né? Fica a cargo aí dos estudos de vocês também, tá certo? Então, token número 2, token de inteligência artificial, token da Virtual, beleza? Seguindo então, vamos finalizar agora com o nosso terceiro token, né? Nossa terceira joia. E essa, eu tenho certeza que vai gerar muita polêmica aí do outro lado, e aí eu quero depois que vocês me digam aqui, vocês teriam essa moeda em carteira? Teriam coragem de ter essa moeda, de ter um capital relevante exposto nessa moeda que eu vou falar agora no nosso token 3? Comenta aqui para mim nos comentários que eu quero saber tua opinião sobre isso aí também. Beleza? Então, nossa moeda de número 3 é o token da BRET, né? Então, o que é o token da BRET? BRET é a principal meme coin do ecossistema da Base. Então, toda meme coin, né, que é criada ali dentro, ela fica, vamos dizer assim, em segundo plano. Por quê? Porque a BRET, ela é a principal do ecossistema. Então, quando a gente vai, né, analisar uma rede, alguma coisa que
ela está começando, como é o exemplo, por exemplo, da Base, ela sempre vem com uma cara, né, de alguma coisa nova, trazendo sempre a primeira DEX, como a gente viu ali que foi a Aerodrome, né, um principal projeto que a gente tem ali que é o da Virtual, que é de inteligência artificial, e ela sempre vai ter uma meme geralmente oficial ali, né, da rede. Então, a gente vê que a principal meme da rede aqui da Base é a própria Brett. Então, ela é apoiada até, inclusive, né, pelas pessoas ali da própria Base. Então, ela se tornou ali uma das gigantes do ecossistema, justamente por ter todo esse estofo por trás, né, do pessoal da própria Base ali, tá certo? Então, ela ficou famosa, né, como eu falei, por ser a moeda oficial, a meme, né, oficial ali da rede Base. E por que que eu acho interessante de ter uma migalha aqui, né, no token da Brett? Por quê? Porque token meme, a gente sabe, né? Utilidade, ele não tem utilidade nenhuma, né, para a gente ter baseado nessa expectativa, né? O token meme, ele é especulação pura. Então, o que que eu faço? Quando eu tenho esses tokens em carteira, eu quebro um percentual muito pequeno do meu capital para pôr nesses tokens, que é aquela coisa assim, se for a zero, tá tranquilo. Se não for, beleza, talvez eu multiplique ali por algumas vezes esse capital e aí tá tudo certo. Então, basicamente é isso, né, que eu tenho para falar para vocês. O token Brett, ele é puramente especulativo, não tem um fundamento, como por exemplo o token da Virtual, como o próprio token da Aerodrome, né? Ele é especulação pura. Então, se caso você for aí do outro lado estudar sobre ele, né, pensar em talvez botar ele em carteira, sugiro que você coloque ali uma migalha do seu capital, né, que não vai fazer diferença nenhuma caso você perca e que, se caso esse valor multiplicar, talvez ele seja aí de uma grande relevância, né, no teu patrimônio depois, tá certo? Então, capitalização de mercado do token da Brett hoje, 445 milhões, 37.960 dólares, beleza? Avaliação totalmente diluída é a mesma, né? Por quê? Porque a gente vai ver que eles já têm todos os tokens a mercado, então eles têm aqui 10 bilhões de token, né? Todos estão a mercado, e o volume de negociação aqui dela, das últimas 24 horas, 14 milhões 482 mil 669, beleza? Então, qual foi o topo histórico do token da Brett, né? Então, ele foi aqui, né? Desculpa, eu tô aqui nas 24 horas, vamos pro máximo aqui. Ele foi aqui, hein? Foi nesse topo aqui. Aqui. Então, ele chegou a bater aí 21 centavos de dólar. Então, hoje a gente está com ele, né, a 4 centavos de dólar. Se ele retornasse aqui basicamente só para o seu topo histórico, ele faria pelo menos 5x, né, do valor que se encontra hoje. Então, é aquela coisa que eu digo para vocês. É aquela migalha de pão do teu portfólio que não vai fazer diferença nenhuma na tua vida caso tu perder, mas quem sabe aí, né, numa altcoin season daquelas, né, violentas que a gente viu em outros ciclos aí possa acontecer, a gente possa ver isso aqui passando o seu topo histórico, passando aí, multiplicando 5, quem sabe 10 vezes desse valor que ela se encontra hoje, não se sabe, né? É aquela coisa de especulação pura, como eu falei para vocês, porque esse token é um token que não tem fundamento, né? Ele é uma pura especulação mesmo. Então, vamos aqui para o site da Brett, né? Só para mostrar para vocês, aqui não tem muito o que fazer, né? Só ele tem a questão do seu tokenomics aqui, né? E tal, de como ela é dividida e tudo mais, né? Então, basicamente, só para quem está comprando saber, né? 85% foi para o LP, né? Que é para Liquidity Pool, 10% para tesouraria e 5% para a SEX, né? Uma wallet SEX, beleza? Então, basicamente é isso aí. Aqui você pode comprar caso você quiser, né? Mas também está em praticamente aí todas as principais corretoras do mundo, né? A gente vê que está na Bybit, na Binance, na KuCoin, né? Ela está aí difundida em basicamente todas as corretoras. Isso nos mostra a força dela também, né? Porque uma Binance, uma Coinbase, uma, né, Bybit, ela não vai listar qualquer token porcaria, né? Ela tem que ter uma certa demanda por aquele token para essas SECs de Tier 1, né? Elas colocarem esses tokens dentro ali das suas corretoras, né? Precisa ter uma demanda por isso. Então, a gente vê que a Brett, né, ela sempre teve uma demanda, sempre foi um dos principais tokens meme aí, né, que a gente conhece de todo o ecossistema da Base, tá certo? Então, finalizando, viemos aqui então agora para o DeFi Lama, só para mostrar para vocês, né, como que a rede Base ela tá crescendo. Então, a gente pode ver aqui o TVL aqui, né, da rede Base, ela tá em topo histórico, basicamente, né? Temos aqui hoje 4.778 bi aqui, né, dentro da rede travados. Então, a gente pega aqui, né, o gráfico aqui, né, do TVL, a gente vê que ele só está aumentando, né, desde que a gente tem os dados aqui, né, de 2023, a gente vê que o capital, né, o TVL aqui da rede, ele está cada vez maior. E querendo ou não, esse capital cada vez entrando mais ali dentro, as moedas principais do ecossistema, elas tendem sempre a se beneficiar desse aumento de capital, né, que está migrando ali para dentro da rede Base, né? Então, como eu mostrei para vocês,
que a gente tem os principais aplicativos da rede, né? Então a gente tem hoje, né, o principal aplicativo que é o Morpho, né, que é um aplicativo também de Lend Borrow, né, como funciona a própria Aave. Hoje ele lidera com um TVL de 1,73 bi. Logo na sequência vem então, né, o próprio protocolo da Aave, né, que ele está aí hoje com 1,03 bilhões, e seguido da Aerodrome, né, que a gente falou que é a principal SEX do ecossistema inteiro, que tem hoje 607 milhões de dólares ali, né? Ficando à frente da Uniswap, como eu comentei com vocês, que ela hoje tem 507,94 milhões ali dentro. Beleza? Então, só para mostrar para vocês aqui, né, como é que está basicamente os dados aí de TVL da rede, por que a rede Base ela vem chamando cada vez mais a atenção, né? Quais são os principais, né, protocolos que a gente tem aqui dentro da rede e tudo mais. E outra coisa interessante, né, da gente entender é que agora, né, com a lei Genius Act, que foi essa aprovação das stablecoins que a gente teve lá nos Estados Unidos, isso acaba fazendo com que essas redes também se beneficiem disso, né? Principalmente a Base, né? Que por trás dela ali a gente tem a própria Coinbase, que é uma das grandes empresas, né? Uma das grandes corretoras aí dos Estados Unidos, que ela tem uma parceria bem grande ali com o Trump, né? Eles estão sempre juntos ali, eles têm ali, né, uma certa troca de favores, vamos dizer assim, né? Eles estão bem próximos ali. Então, querendo ou não, isso facilita bastante toda essa parte regulatória, né, de cripto, toda essa parte regulatória das redes e tudo mais, fazendo com que talvez essa migração de capital aumente cada vez mais, né, justamente por agora elas serem mais próximas do governo, diferente do que a gente estava acostumado nos governos anteriores, né, como era, por exemplo, no governo Biden, onde a gente tinha uma caça às bruxas, né, sobre criptomoedas. Então, agora as coisas estão muito mais flexíveis, né, estão muito mais tranquilas com essa gestão do Trump, e isso vai impactar diretamente, né, nas criptomoedas também. Certo? Então, galera, por hoje seria basicamente isso, né? Agradeço a todos aí do outro lado que assistiram o vídeo até o final. Não esquece, se tu não deixou o joinha, deixa o joinha aí do outro lado. Ajuda a gente bastante, tá? Fazer com que esse vídeo ele possa se difundir aí para mais pessoas, né? Que esse conteúdo ele possa chegar no maior número de pessoas possíveis aí. Compartilha com aquele teu amigo que também está procurando aí moedas novas para estudar, né? Para poder entender que estão, né, em pauta pro nosso final do ciclo. E aquela velha máxima também, né? Cara, se tu não é inscrito aí, confere se tu é inscrito. Se tu não é inscrito, toca no sininho aí, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa aqui com vídeo novo. Então, se tu tiver com o sininho ativado, tu vai receber a notificação aí do nosso vídeo e vai poder ver ele assim que ele sair. Beleza? Então, por hoje, galera, seria mais ou menos isso. Eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.